Boa noite, irmãos. Boa noite. Vamos dar sequência com o sermão da Palavra de Deus. Eu quero contar a história do cavalo Mumu para vocês hoje. Cavalo Mumu. Em 1990, havia um cavalo pangaré chamado Mumu dos Anjos, que era usado por um desses catadores de papelão para puxar a carroça, lá na favela da Rocinha, no Rio de Janeiro. Mumu era visto subindo e descendo o morro, carregando o pesado e ingrato fardo de coisas velhas e papelão usado. Algumas vezes ele comia mato e pedaços de espigas de milho velhas, ou algumas sobras que algumas pessoas lhe davam. Essa era a vida de Mumu. E o seu destino parecia terminar assim, né? Até que seu dono decidiu vendê-lo e ganhar uma graninha nas costas dele. Havia um senhor que queria comprar um cavalo para sua filha adolescente aprender a montar, né? Então ele resolveu comprar um cavalo barato, um pangaré, né? Acontece que o pai dessa menina, ele também tinha um outro cavalo de raça, né? E naqueles dias ele estava participando de um torneio na hípica do Rio de Janeiro. Um dia antes da competição, o cavalo de raça se machucou e ficou impedido de participar daquele torneio. E a única solução que esse homem tinha para participar do torneio era escrever com outro cavalo. Foi então que ele escreveu o pangaré Mumu dos Anjos para participar do torneio. Desengonçado, sem sangue árabe, sem treinamento, sem pedigree e sem história. Mumu era um daqueles que ninguém acreditava e ninguém apostava. Ele era o azarão. Bom, acontece que a surpresa chegou. Mumu, então, vendo aquela situação, entendendo que a vida estava abrindo uma porta, uma oportunidade, correu como nunca. E ele ganhou, irmãos. Ninguém acreditou. Talvez nem vocês estão acreditando, mas essa história é verídica. Essa história é real. Essa não é a foto do Mumu, né? Essa é uma ilustração que eu tirei da internet. Mas essa foto é do Mumu. Ok? O Mumu posteriormente foi comprado pelo jockey Carlos Ribas. Muito famoso esse jockey. É o Kaká. Ganhou muitos títulos nacionais e internacionais com o Mumu dos Anjos. É lógico que ele já se aposentou, né? O Mumu já não corre mais, já tem muitos anos. Mas anos depois dele começar a correr, né? Ele já valia por volta de $500 milhão, né? Passando a ser transportado de avião e comendo ração importada e sendo tratado como um rei. Essa história foi noticiada pelo jornal Gazeta Mercantil no ano de 1990. Será que tudo isso foi apenas uma coincidência, irmãos? Será que existem coincidências? Hoje nós estudaremos uma história de vida que começa em Gênesis capítulo 37 e vai terminar lá no capítulo 50. É claro que eu não vou ler todo esse trecho com vocês, eu espero que alguns tenham lido em casa durante a semana. Mas essa é uma história que muitos entendem que é uma história de coincidências. A história de um pobre que ficou rico. A história de um pastor de ovelhas que virou governador do mundo. Mas será que é isso mesmo, irmãos? A história de José começa em Gênesis, capítulo 37. José era filho de Jacó. Jacó tinha 12 filhos. No entanto, José era o filho querido do pai, porque José foi o filho mais velho de Raquel, a esposa amada, a esposa querida de Jacó. A esposa que Jacó realmente
trabalhou 7 anos incansáveis para se casar com ela. Então, no capítulo 37 de Gênesis, aparece bem no começo os sonhos de José, né? Ele teve sonhos bem na sua juventude. Aí diz o capítulo 37 que ele tinha por volta dos seus 17 anos, ele tinha 17 anos, né? E ele teve alguns sonhos interessantes, diz aí a palavra de Deus, né? Primeiramente, ele sonhou com feixes. Eles estavam atando feixes, juntando os feixes no campo, né? E que o feixe de José ficou em pé, e os feixes dos irmãos dele se curvavam diante do feixe de José. E ele achou isso muito interessante e contou para os seus irmãos. Os seus irmãos falaram: o que é isso? Está querendo dizer que nós vamos nos curvar perante você? Que você vai reinar sobre nós? E a história começou a ficar um pouco difícil já no começo desses sonhos, né? E depois a Bíblia fala, ainda no capítulo 37, que José teve outro sonho. E nesse sonho, o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam perante ele, perante José, né? E dessa vez até o próprio pai de José repreendeu José. Que história é, José? Né? Mas a Bíblia fala que o próprio Jacó ficou com aquilo no coração, ficou meditando sobre aquela história, não é? Então, com essa história de sonhos, de ser o queridinho do papai, ele ganhou o ódio dos seus irmãos, ciúmes de seus irmãos, não é? Num belo dia, José acabou sendo vendido por seus irmãos. Seus irmãos, com raiva dele, pegaram José e jogaram numa cisterna. E quando passaram alguns comerciantes que iam para o Egito, uns ismaelitas que iam para o Egito, eles negociaram um preço e venderam José, que foi levado ao Egito, ainda no capítulo 37. Lá no Egito, José foi comprado por um homem muito importante, muito poderoso, chamado Potifar. Potifar era comandante da guarda de Faraó, era um homem importantíssimo. Ele era o secretário de defesa, né, do Império Egípcio, comandante da guarda, um cara importante. E ali, José, um jovem, ainda sonhador, né, literalmente falando, aprendeu o que era escravidão, né? Ele era o filho querido do papai e passou a ser um escravo de Potifar. Então, algum tempo se passou e Deus abençoou José ali sobre Potifar. E Potifar deu a ele alguns privilégios. Ele se tornou o mordomo da casa de Potifar, que ele tomava conta de tudo. E diz a Bíblia que de tudo mesmo, que Potifar não sabia de nada, que José tomava conta de tudo. A única coisa que José não podia encostar era na mulher de Potifar, né? Só que Deus é maravilhoso e soberano, né? E vocês vão entender o que eu estou falando. E essa mulher começou a olhar para José com segundas intenções. A Bíblia fala que José era bonito, era forte, não é? E começou a chamar a atenção daquela mulher, e essa mulher começou a perseguir José. E ela começou a assediar José, a cantar José, a chamar José para a cama. A Bíblia fala isso. E José, um homem de Deus, um homem fiel a Deus, e um homem fiel a seu senhor Potifar: sai fora, mulher. Eu não posso fazer isso. Eu não farei isso. Eu não vou ser infiel ao meu Deus e nem a Potifar. Nessa casa ele não me proibiu nada. Eu posso tudo, menos você. E eu vou ser fiel. Que brilhante isso, irmãos. Que exemplo de homem. Mas, num belo dia, quando não tinha ninguém mais em casa, essa mulher agarrou José pela roupa. E lembra que a roupa, antigamente, não era igual a nossa, né, irmãos? A roupa era um lençol, um pano amarrado assim, enrolado no corpo. Era uma roupa, até certo ponto, fácil de ser tirada do corpo, né? E ela puxou ele pela roupa, e ele correu dela. E a Bíblia fala que ela ficou com as roupas dele em suas mãos. Então ela não teve outra alternativa senão dizer que
Ele que estava assediando ela, perseguindo ela. Então ele foi preso, irmãos. A Bíblia fala que José foi preso injustamente por causa dessa mulher. Olha só, que coisa errada. Mas Deus é soberano, irmãos. Presta atenção nisso. Deus estava olhando para José o tempo todo. E ali naquela prisão, Deus abençoou José, não é? Que ele foi chamado até para ser auxiliar do carcereiro. Ele ajudava o carcereiro a cuidar dos outros presos. A Bíblia fala isso. Gênesis 39, não é? Num belo dia, 2 novos presos chegaram, não é? O copeiro-chefe e o padeiro-chefe, não é? Então lá na cozinha egípcia tinha um camarada que ficava por conta só das bebidas. Esse era o copeiro-chefe. E tinha um outro camarada que ficava por conta só das comidas. O padeiro-chefe. Possivelmente os pães, né? A gente não tem muitos detalhes. Mas esses 2 foram presos no mesmo dia. E chegaram lá para José. E depois de alguns dias eles tiveram um sonho. A Bíblia fala, capítulo 40 de Gênesis, que eles sonharam, não é? E eles ficaram assim, inquietos com esse sonho, porque eles não conseguiam entender o significado desse sonho. E José olhou para eles, viu que eles estavam inquietos. O que é que está acontecendo? José conversa com eles no capítulo 40. E eles contaram para eles, a gente teve um sonho, mas a gente não consegue entender. E José fala, olha, Deus pode dar a interpretação de qualquer sonho, não é? Conta para mim. E eles contaram o sonho para José. E Deus deu a José a interpretação dos sonhos, não é? E Deus falou, olha, copeiro, daqui 3 dias, Faraó vai te restituir ao seu cargo, né? Aí o padeiro ficou todo animado. E o meu? Daqui a 3 dias, Faraó vai cortar o seu pescoço, com a cabeça fora, né? E assim como José disse, aconteceu, não é? E aí, só que antes de terminar a conversa com o copeiro, José falou assim, olha, quando você estiver lá, lembra de mim, tá? Porque eu estou aqui injustamente. Aliás, eu vim para esse Egito injustamente. Eu fui vendido pelos meus irmãos. Eu não fiz nada para estar aqui nessa masmorra, né? Mas Deus é soberano. Deus queria levar isso para nós, não é? E aí, depois de 3 dias, né? O copeiro foi solto e o padeiro foi morto. Só que o copeiro esqueceu de José. Que injustiça, né, irmãos? O cara ajudou o outro lá, falou para ele do sonho e ele nem lembrou de José. Mas Deus é soberano, irmãos. A Bíblia fala assim, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Essa é a vontade de Deus, porque Deus é soberano, né? 2 anos se passaram e José naquela masmorra. Imagina a cena, que lugar triste, né? Lugar frio, fétido, sujo, não é? E José ali, sem merecer estar ali, não é? Só que chega o capítulo 41, e aí um outro personagem tem um sonho. O próprio Faraó tem sonhos, né? E esses sonhos o deixam perturbado e ele não consegue entender o significado desses sonhos. E ele começa a contar os sonhos para as pessoas e ninguém consegue dar o significado para esses sonhos, né? Diferente de Nabucodonosor, né, gente? Ele contou os sonhos, mas nem contando os sonhos as pessoas davam o significado, porque Deus é soberano, irmãos. Nada foge ao controle do Senhor Deus, não é? E nesse dia o copeiro, plim! Faraó, eu estou lembrando de uma coisa aqui, meu senhor. Há uns anos atrás, quando o senhor estava meio zangado comigo, me botou na prisão, eu tive um sonho. E um jovem que estava lá naquela cadeia, ele interpretou o meu sonho do jeito que ele falou e aconteceu. Talvez ele interprete o sonho do senhor. O copeiro lembrou de José 2 anos depois, mas lembrou, gente, porque Deus é soberano. Ele lembrou na hora certa, na hora que tinha que lembrar. Ele não tinha que lembrar antes, ele tinha que lembrar naquela hora, porque foi a hora que o faraó precisava de alguém para interpretar o sonho dele, né? E então ele foi chamado à presença de Faraó.
E ele interpretou o sonho de Faraó. E Faraó ficou tão surpreso com aquela interpretação que o colocou como governador ou vizir, né, do Egito. Abaixo de Faraó, ele era o primeiro. A voz de José, todo mundo obedecia. Porque Deus é soberano sobre todas as coisas. Que maravilha, irmãos. Quando José estava dando a interpretação, no final, quando ele acabou de dar a interpretação, ele ainda deu um conselho para falar: olha, eu te aconselho, porque a interpretação é a seguinte: virão 7 anos de grande fartura sobre a terra do Egito. Fartura que nunca houve, e depois desses 7 anos, vão se seguir 7 anos de grande pobreza, de grande seca, de grande fome, como nunca houve. E essa fome vai ser tão grande, vão ser esquecidos os anos de fartura. E aí ele deu um conselho: Faraó, eu te aconselho que coloque alguém sábio para administrar esses 7 anos de fartura, para render. E aí, porque Deus é soberano, Faraó falou: não tem ninguém mais sábio que você, então vai ser você. E então Faraó colocou ele como governador do Egito, capítulo 41. Passaram-se então vários anos, aqueles anos de fartura, e José acumulou muita comida, guardou, estocou, vendeu comida. Ainda não vendeu a comida. Quando começaram os 7 anos de fome, aí ele começou a vender a comida, o pessoal começou a ficar com fome. E aí quem apareceu para comprar comida? Opa, lá na terra de Israel também tinha fome, na terra de Canaã, Estava lá Jacó com seus 11 filhos, os outros 11, E aí ele mandou 10 filhos até o Egito. Ele soube que no Egito tinha comida, mandou 10 filhos. O mais novo, o irmão de José, irmão de parte de pai e mãe, irmão, filho de Raquel também. Raquel só teve 2 filhos, José e Benjamim, O irmãozinho caçula de José ficou, porque aí ele tomou o lugar de José no coração do pai, Esse nem vai, esse fica, vai não. E aí houve o primeiro encontro de José com seus irmãos. Meus queridos, muito tempo se passou aqui. José estava com mais de 37 anos, E ele foi vendido com 17 anos. No mínimo 20 anos se passaram. José estava se vestido como um egípcio, caracterizado como um egípcio, Eles não reconheceram José, a Bíblia fala, mas José os reconheceu, E começou a puxar assunto. Quem são vocês? De onde vocês vieram? E eles foram contando. Não imaginavam, que era José que estava ali. Vocês são quantos filhos? Cadê o outro que não está aqui? E como passa o pai de vocês? E ele foi tendo informações da família dele, E ele fez o primeiro teste com esses irmãos, No capítulo 42 ainda, o primeiro teste de José com seus irmãos. Falou: vocês são mentirosos. Vocês vieram aqui para espiar a terra, Vocês são inimigos. Não, nós não somos. Começaram a ficar desesperados, Veio até culpa. Isso aí eu sei o que é. É porque nós abandonamos nosso irmão. Eles falaram entre si, E eles achando que José não estava entendendo o hebraico, Eles conversando entre si, mas José estava entendendo tudo que eles estavam falando, Porque José falava com eles através de um intérprete, E aí, então José falou assim: eu vou fazer um negócio com vocês. Eu vou deixar um preso aqui. Os outros podem ir, levar o alimento para a família de vocês. E eu quero que vocês voltem e tragam o filho mais novo, o irmão mais novo, Porque eu quero ver se vocês estão falando a verdade ou não. Na verdade, José queria encontrar o irmão dele, Ele queria abraçar aquele irmão dele e realmente saber se eles estavam falando a verdade, se não tinham também matado o irmão dele, E esse foi o primeiro teste. Então eles chegaram na terra de Canaã e contaram para o pai, Simeão ficou preso. Simeão. Contaram para o pai Jacó. Jacó: de jeito nenhum que vocês não vão levar o Benjamim. Vocês já me tiraram, já fiquei sem um, E não vou ficar sem o outro, não. Então eles comeram todo aquele alimento e o alimento estava acabando.
Eles precisavam voltar para buscar alimento. Meus filhos, voltam para buscar alimento. O pai, o homem lá falou que se a gente só vai ver a cara dele se a gente levar o Benjamim para ele. Enquanto esse Simeão estava lá preso. Simeão lá, né? Então, depois de muito tempo, muita insistência, Jacó liberou Benjamim. Benjamim foi. Nos capítulos 43 e 44, tem um segundo encontro de José com seus irmãos. Um encontro emocionante. Ele vê Benjamim, depois ele foge para chorar, né? De saudade. Ele esconde que está chorando ali, mas não podia deixar os irmãos verem que estava chorando, não é? Só que ele ainda não estava satisfeito. E ele faz um segundo teste com os irmãos, né? Para ver se eles estavam tratando Benjamim bem ou se estavam tratando Benjamim mal. Ele colocou um copo de prata dele na bagagem de Benjamim sem que ninguém soubesse. Mandou colocar, né? E mandou eles embora, né? Eles compraram alimento e foi embora. E mandou alguém atrás dele. Falou assim, agora você vai lá e fala, alguém roubou o copo de prata do meu senhor, né? E assim foi. E foi lá o enviado de José. E eles falaram, não, de jeito nenhum, a gente não roubou nada. Eles chegaram a falar assim, quem roubou que morra, né? Eles falaram, não, morra não. Quem roubou que fique preso. E os outros podem ir embora para casa. Porque o José já sabia, né, da estratégia. José queria ver se eles iam deixar Benjamim preso e ir embora para casa. Igual fizeram com ele. Abandonaram ele, venderam ele e foram embora para casa sem José, né? E assim aconteceu. Então, o enviado de José falou as palavras de José, só que a reação dos irmãos foi diferente. A reação dos irmãos foi, olha, Judá se colocou no lugar de Benjamim. Olha, que fique eu aqui. Mas Benjamim não, senão meu pai vai morrer. Meu pai não vai aguentar mais essa. E depois daquele momento, no capítulo 45, então José se revela aos seus irmãos. E chora, é um chororô, que o Egito inteiro escuta aquele choro, né? E eles se abraçam, né? Sou eu, José. Abra comigo, capítulo 45, versículo 4 e 5. Brilhantes esses versículos, irmão, brilhantes. Capítulo 45, versículos 4 e 5. Disse José a seus irmãos, agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse, eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, não vos irriteis contra vós mesmos por me haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Deus é soberano. José sabia disso, José entendeu isso. Olha o versículo 8. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Olha como José entendeu isso, irmãos. Ele entendeu com clareza a soberania, o controle majestoso de Deus. Não foi vocês, não. Foi Deus sobre vocês, acima de vocês. É lógico que eles fizeram. É lógico que eles venderam, mas Deus estava no controle de todas as coisas, não é? Então, depois disso vocês já sabem a história, né? José então fala com o faraó e manda chamar a família dele para o Egito, aquele encontro com o pai dele, Jacó, e eles moram no Egito, e Jacó morre no Egito, é transportado para Canaã, um grande cortejo, para enterrar o pai de José, Jacó. Depois eles voltam, José morre no Egito, né? A ideia principal de hoje, irmãos, desses capítulos, é que nós devemos admirar o poder de Deus e descansar na sua soberania. Admirar o poder de Deus e descansar na sua soberania. 2 pontos bem claros, bem tranquilos. A absoluta soberania de Deus e a tranquila confiança de José. Cada ponto dessa história, irmãos, cada evento minúsculo, aparentemente insignificante, não é uma coincidência.
Nunca foi coincidência. Mas é guiado pela mão de Deus. Cada acontecimento é guiado pela mão de Deus. Ele dirige cada detalhe. Lembra dos sonhos de José? Os sonhos se cumpriram. Quando os irmãos chegaram lá, eles se prostraram perante o governador do Egito. A Bíblia mostra isso. Eles se prostraram e José lembrou do sonho na hora. Lá no começo, Deus já tinha a história traçada para frente. Deus é soberano. Deus ensinou José e ensinou aos irmãos de José que ele governa sobre todas as coisas. Deus quer ensinar para você e para mim nessa noite que ele governa todas as coisas, inclusive a sua vida. Mesmo você não querendo, ele é soberano sobre todas as coisas. Ele reina sobre todas as coisas, não é? Gênesis, capítulo 50, versículo 20, é o versículo principal dessa história, que eu poderia resumir a história. Gênesis 50, versículo 20. Gênesis 50, versículo 20, diz, José falando para os irmãos dele: vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Irmãos, aqui, no capítulo 50, Jacó já tinha morrido. Então os irmãos de José ficaram com medo, sabe de quê? De José ser vingado, os irmãos, depois da morte do pai. Olha o versículo 15. Vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo que lhe fizemos. A culpa, a consciência culpada. Olha, estou achando que ele vai acabar com a gente agora que o pai morreu. Aí eles inventam uma história, eles contam uma mentira. Versículo 16. Portanto, mandaram dizer a José: teu pai ordenou, antes da sua morte, dizendo: assim direis a José: perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. José chorou enquanto lhes falava. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. Eles tiveram medo, inventaram uma história. A Bíblia nem sabe, a Bíblia nem comenta, nem cita se Jacó ficou sabendo ou não da história real, né? Eles tiveram medo e inventaram essa história. Agora, olha o coração de José, irmãos. Versículo 19. Respondeu-lhe José: não temais, não temais, não tenham medo. Ó, tranquilo, calma, Sussa. Acaso estou eu em lugar de Deus? Uau! Que resposta! Acaso estou eu em lugar de Deus? É Deus que vai julgar vocês, não sou eu não. Fique tranquilo, não vou fazer nada contra vocês, né? Que visão da soberania de Deus, irmãos queridos. Então, vocês podem estar pensando, né? Sério, pastor? Mesmo? Deus tem tudinho programado e planejado? E as tragédias? E o Irma, tornado? Deus também tem isso planejado? E as crianças que morrem de fome? Deus também tem isso planejado? Irmãos, muitas pessoas preferem pensar que Deus não é soberano. Sabe por quê? Porque é uma maneira delas dizerem assim, não, Deus não é mau, né? Então, se Deus não é mau, Deus é bom. Ele não sabe, isso aí foi surpresa. Pegar esse furacão, nem Deus sabia, né? Porque Deus é bom, não é? Então as pessoas tentam encobrir a soberania de Deus porque não entendem os propósitos de Deus, não é? Mas o que nós vamos entender hoje, eu gostaria que cada um de vocês saísse daqui hoje com duas coisas na sua cabeça sobre a história de José e seus irmãos. Deus
é realmente soberano sobre as ações dos irmãos de José. Deus coordenou todas as coisas. Ele é soberano. Tudo aconteceu pela direção de Deus. José aprendeu isso. Nós lemos isso aqui no capítulo 50, versículo 20. Nós lemos também lá no capítulo 45, versículo 8. Assim não foste vós que me enviaste para cá, e sim Deus. José entendeu a soberania de Deus, o controle soberano de Deus sobre tudo. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus já tinha planejado todas as coisas. E a maneira dele poupar o povo de Israel, porque um dia Jesus ia nascer para salvar a humanidade do pecado. E Jesus nasceria do povo de Israel. E o povo de Israel não podia morrer. E Deus poupou Israel através de José. Não é? A primeira verdade, Deus é soberano sobre as ações dos irmãos de José. Segunda verdade, parece conflitante com a primeira, mas não é. Os irmãos de José eram totalmente... Eu parei lá atrás, né, irmãos? Vocês nem falam mais. Os irmãos de José eram totalmente responsáveis por suas ações. Totalmente responsáveis. Mas Deus é soberano? É. Mas acompanha comigo. Capítulo 37, versículo 11. Fala que eles tinham ciúmes. Capítulo 37, versículo 11. Diz: seus irmãos lhe tinham ciúmes. Eles tinham ciúmes de José. Capítulo 37, versículo 4. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais do que a todos os outros filhos, odiaram-no. Eles tinham ódio. Não era assim. Eles não usam uma palavra paliativa. Ele tinha um pouquinho de raiva. Ódio. Versículo 5. Teve José um sonho, relatou aos seus irmãos. Por isso, o odiaram ainda mais. Versículo 8. Então lhe disseram seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós, e sobre nós dominarás realmente? E com isso, tanto mais o odiavam. Eles tinham culpa sim, irmãos. Tanto que tinham culpa que eles assumiram a culpa. Olha o capítulo 42. O versículo 21. 42, versículo 21. Foi quando eles foram para o Egito a primeira vez e se apresentaram diante de Faraó, diante de José, e José falou: não, vocês estão me enganando, vocês são espiões que vieram espionar a minha terra, não é? 42, 21. Então disseram uns aos outros: na verdade, somos culpados. Eles reconheceram: somos culpados no tocante a nosso irmão, porque lhe vimos a angústia da alma quando nos rogava e não lhe acudimos. Por isso nos vem essa ansiedade. Por isso que nós estamos sofrendo hoje. Sabe por quê? Porque nós erramos lá atrás com José. 20 anos atrás a consciência culpada. Olha só, não acabou não. Versículo 22. Respondeu-lhes Rúben: não vos disse eu, não pequeis contra o jovem? E não me quisestes ouvir, pois vedes aí que se requer de nós o seu sangue. Agora nós estamos pagando o que nós plantamos lá atrás, né? Nós estamos colhendo, o que nós plantamos lá atrás, né? Capítulo 44, versículo 16. Diz assim: então disse Judá: que responderemos a meu senhor? Que falaremos? Com que nos justificaremos? Achou Deus a iniquidade de teus servos. Olha, passaram-se 20 anos, mas Deus achou o nosso pecado. Não tem jeito de esconder pecado de Deus. Eles eram totalmente responsáveis pelas ações deles, irmãos. Ok? Nos domingos subsequentes, não domingo que vem, mas ainda adiante, nós vamos estudar esse tema aqui, né? A soberania de Deus e a responsabilidade humana, ok? Eu vou citar 2 exemplos para vocês. O coração duro de Faraó, Faraó do Egito, né? Não esse Faraó, né? O Faraó depois, que veio na época do Êxodo, né?
A Bíblia fala que Deus endureceu o coração de Faraó várias vezes. Mas a Bíblia também fala que o próprio Faraó endureceu o seu coração também várias vezes. Ok? Parece estranho, nós vamos ver isso depois com mais detalhes, né? Tem um outro texto que fala do censo, do recenseamento que Davi fez, não é? Lá diz em 2 Crônicas que Deus incitou Davi a fazer o censo. Lá está escrito com essas palavras: Deus incitou Davi a promover o censo. E mais adiante, Davi reconhece a culpa do seu pecado por ter feito o censo. Então, essa dupla perspectiva de a soberania de Deus e a responsabilidade do homem, ela existe. Uma não elimina a outra, ok? A gente vai ver isso com muito carinho, ok? Deus é totalmente soberano, mas isso não quer dizer que você não é culpado pelos seus erros, que você não vai pagar pelos seus erros, ok? A Bíblia fala que nós daremos conta de cada palavra frívola que proferirmos. Nós somos responsáveis pelos nossos atos. A Bíblia ensina isso, ok? Então, o que devemos fazer, então, com essa história? Como fechar essa noite, não é? Quais são os desafios de hoje? Primeiro desafio, irmãos: humilhe-se perante o Senhor. Humilhemo-nos perante o Senhor. Tem o Salmo 46:10, diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Ó, humilhe-se perante o Senhor. Às vezes a gente acha que sabe tudo, que a gente sabe demais. Nós não somos nada. Deus é soberano. A gente não consegue entender as coisas de Deus direito, irmãos. Humilhe-se perante o Senhor, porque Ele é soberano. Ele controla a situação de uma maneira que a gente não percebe. Mas nós somos responsáveis pelos nossos atos. Segundo desafio: descanse no Senhor. Se você já rendeu a sua vida ao Senhor, e nada nesse mundo passa despercebido de Deus, então nenhum mal vai te acometer sem que Deus saiba. Isso é um conforto, não é? Nada vai acontecer com você sem a permissão de Deus. Nem um fio de cabelo cai da nossa cabeça sem consentimento do Senhor, ok? Maravilhe-se diante do Senhor. Olha só, eu quero concluir lembrando de José, tá? José, ele aplicou na vida dele uma confiança em Deus, mesmo nas situações mais difíceis, ok? Irmãos, pensa o seguinte: ele foi jogado numa cisterna. Tinha um propósito para ele estar ali. Sabe aquela história? Eu cheguei no fundo do poço. Ele foi jogado na cisterna. Olha, ele foi vendido como escravo. E ele foi vendido, irmãos, para a caravana certa. As caravanas, elas iam do Egito para o norte e do norte para o Egito. Ele não foi vendido na direção contrária. Ele foi vendido na direção certa, indo para o Egito, porque Deus queria levá-lo para o Egito. Ele trabalhou como escravo para a pessoa certa, para Potifar, porque Deus queria que ele fosse preso ali e que ele encontrasse aqueles homens lá, ele interpretasse os sonhos daqueles homens, fosse esquecido por aqueles homens. Um dia, quando o Faraó sonhasse, aquele homem lembrasse de José e José estivesse na presença de Faraó. Tudo isso mostra a soberania de Deus, o controle de Deus. Em nenhum momento a Bíblia fala que José foi: quer saber, eu estou aqui mesmo, então eu vou aproveitar essa mulher de Faraó aí, né? Deus me esqueceu, estou tendo uma oportunidade. Ele foi fiel a Deus. Ele foi fiel ao seu patrão, a Bíblia fala. Ele ganhou destaque porque ele trabalhou com fidelidade. Até na cadeia ele foi premiado. O melhor preso, chega aqui, vai ser promovido a ajudante de carcereiro. Ele, nas situações difíceis, ele não se entregou, irmão. Você fala: quer saber? Deus não me escuta, eu estou aqui tem 20 anos aqui.
Ele foi fiel a Deus. Então eu quero desafiar vocês. Confiem em Deus, irmãos, até o fim. Como José, apesar das circunstâncias. Obedeçam a Deus como José, apesar das circunstâncias. Não desista, não desanime. Olha, Deus proverá. Sabe, eu ouvi uma frase essa semana. A providência de Deus é uma estrada longa. Ela pode ser longa. Existem pessoas, a Bíblia fala em Hebreus, que morreram sem ver as promessas cumpridas nas suas vidas. Servos de Deus foram decapitados, foram crucificados, mas estão no céu com o Senhor. Né? Então, espere no Senhor, não desista. Deus é fiel, Ele é soberano. Ele tem o porquê colocar você naquele lugar. Sirva a Deus com alegria onde você está. Se você está numa cama, doente, sirva a Deus com alegria. Porque José estava lá no calabouço, ele serviu a Deus com alegria. Se você está desempregado, devendo, sirva a Deus do jeito que você está. Porque José, ele se tornou um escravo. E como escravo, ele foi o melhor escravo. E foi fiel a Deus. E não abandonou a palavra de Deus. Vamos orar? Querido Deus, obrigado porque o Senhor é soberano. Deus, que a sua soberania possa nos trazer conforto, Deus. Possa nos trazer segurança, confiança, Deus. Que a gente possa descansar no teu cuidado, Pai. Mas sobretudo, Deus, que a gente possa ser fiel, ser perseverante, Deus. Que a gente possa servir ao Senhor. Mãos à obra, mãos na massa, Pai. Como José. Em nome de Jesus. Amém.